Olá, sejam bem-vindos ao Onda Alvinegra Entrevista, sempre com convidados que fazem parte da história fantástica do maior clube da Terra, o Santos Futebol Clube. Muito boa noite, fazendo uma gravação especial aqui com um grande ídolo, o eterno menino da Vila, Juari. Juari, quem não se lembra, 78, deu o título paulista para o Santos, primeiro título após geração Pelé, e brilhou no gramado europeu, jogando pelo Porto, fez o gol do título da Liga da UEFA, né? Em 87, grande Juari, grande artilheiro. Faz falta um Juari hoje, até brinquei com ele aqui nos bastidores, nasceu na época errada. Vamos falar um pouco do senhor Juari. Juari Jorge dos Santos Filho, ex-atacante brasileiro, conhecido como Juari, teve uma carreira marcante no futebol, destacando-se como um dos meninos da Vila do Santos, com quem conquistou o Campeonato Paulista de 78. Brilhou na Europa pelo Futebol Clube do Porto, sendo ídolo e autor do gol que deu ao clube a Liga dos Campeões da UEFA em 87. Após se aposentar, Juari trabalhou com categorias de base, foi comentarista, atuou também como técnico do Náutico de Roraima. E aí tá nos projetos pessoais aí, vamos conversar bastante com o Juari. Boa noite, seu Juari, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Fazia tempo que a gente tinha programado alguma coisa e não dava certo, né? Mas hoje, graças a Deus, chegou o dia, é um pouquinho atrasado, mas é uma alegria muito grande. Vamos falar assim, vamos conversar a respeito desse esporte maravilhoso que é o futebol, falar um pouco, claro, temos que falar um pouco do nosso Santos, enfim, vamos trocar umas ideias boas, esperamos que o público goste, que o público goste, né? Vão gostar com certeza. Resenha pura, Juari, todo mundo já sabe. Juari, vou começar com a primeira pergunta. Você chegou muito jovem ao profissional, né? Qual a idade exatamente que você chegou ao profissional? Eu já cheguei muito jovem ao Santos, né? Cheguei no Santos com 14 anos. 14 para 15 anos. Fui fazer um período de avaliação de 15 dias e no final da primeira semana o seu Olavo pediu para o meu pai levar todas as documentações. E eu não queria nem ficar, eu queria voltar para casa. Mas nem sempre a vida é como a gente quer, né? E eu cheguei no profissional com 17 para 18, praticamente 18 anos eu cheguei no profissional, já estava jogando no profissional. A minha carreira foi muito rápida, foi relâmpago. Eu não cheguei nem a jogar o juvenil. Eu acho que eu joguei 2 ou 3 jogos pelo juvenil A, que naquela época era infanto, dente de leite, infanto juvenil, juvenil B e juvenil A. Aí depois é que veio o aspirante. Então eu não cheguei a jogar muito no juvenil A, direto do juvenil B para o profissional. Bacana. E como lidava com a responsabilidade e a pressão naquela época, já de chegar assim tão jovem no profissional? A pressão era grande, né? Ainda mais naquela época ali, que foi um ano depois, mais ou menos, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e o Pelé tinha parado, né? O Pelé tinha parado e a responsabilidade era aquela. Onde a gente ia, a gente era taxado de viúva do Pelé. Não era o Santos Futebol Clube, era a viúva do Pelé. Então aquilo mexia muito com a gente. A gente sabia da responsabilidade que a gente tinha. E o clube estava vivendo uma fase difícil. Não conseguia engrenar em nada, a gente tomava pau no Paulista, tomava pau no Brasileiro, enfim, tava uma degola geral. Mas eu acredito que com um pouco do trabalho do seu Chico, do Rubens Quinta, do Rubens Marinho, do falecido Zito, o apoio que nós tivemos de gente extraordinária, como o próprio Pelé, Coutinho, Duval, Mengal, Lúcio Lima, então, gente que nos ajudou muito. E o dia a dia, eles convivendo conosco, o dia a dia, tirou de cima de nós essa responsabilidade. Esse negócio aí de viúva, que a gente não tinha que se preocupar com isso. E foi ali que tudo começou, né? Aí nós fomos caminhando, começamos praticamente aí no final de 77, começo de 78, para aquele time virar o que virou. Tá certo. Quais as lembranças mais fortes que o senhor guarda do Santos da década de 70 e 80? É uma pergunta interessante, né? Que eu guardo pessoal ou que eu guardo como profissional?
Tem Pode duas falar as partes. duas, pessoal e profissional. Fala as duas, por Eu, gentileza. como profissional, creio que foi 2 anos extraordinários. Fiz 2 anos de profissional e nunca imaginei que aos 20 anos de idade eu seria campeão paulista e artilheiro do Campeonato Paulista com 29 gols, sem bater falta e pênalti, né? Só de bola rolando. Então, aquilo para mim, profissionalmente, foi um marco. Mas o marco pessoal foi que eu cresci muito, né? Eu cheguei com 14 para 15 anos, morei embaixo de arquibancada durante 1 ano e meio, praticamente. Tinha dia ali onde a gente morava, né? Tinha dia que chovia, tinha infiltração na arquibancada que molhava a Nossa. nossa cama, caiu as águas em cima de nós. E no verão a gente tinha que dormir lá em cima porque a gente não conseguia ficar lá embaixo. Então, tudo isso foi aprendizado. E tudo isso cresceu dentro de nós, eu e aquela rapaziada naquela época, um amor muito grande por esse clube. Então, nós não, eu particularmente já era santista de ver o Santos jogar no Canal 100, pela televisão. Pela televisão, não minto, pelo cinema. Eu ia no cinema só para ver o Canal 100. Eu combinava lá com o Lanterninha. Eu entrava, só via o Canal 100, acabava o Canal 100 e eu ia embora, que eu ia para a escola, estudava à noite. E ali eu fiquei mesmo encantado em ver o Santos jogar de branco, e aquele pessoal de cor entrar com aquela camisa branca, aquilo era um sonho que eu tinha, né? Falei, pô, que time é esse? Mas também não tinha o sonho de ser profissional, ainda mais profissional do Santos. O máximo que eu queria chegar seria ali no Rio de Janeiro mesmo, onde eu nasci. Então, eu acredito que o que nós passamos dentro do Santos, o que nós convivemos dentro do Santos nesse período, acho que amadureceu todos nós, não só eu, mas quase toda a rapaziada daquela época. E aí surgiu a transferência para o futebol europeu. Qual foi a maior diferença que o senhor sentiu entre o futebol brasileiro e o europeu naquela época? Não, mas ainda tinha um intervalo, que eu saí para o México. Do México é que Você eu foi para o fui para a México, Europa. Eu fui verdade. para a Universidade de Guadalajara. Eu já senti uma diferença muito grande. Lá em Guadalajara era uma coisa impressionante. Era um futebol mais pegado, futebol mais físico, mais viril do que o brasileiro naquela época. Então, eu sofri um pouquinho para me adaptar nos primeiros meses, mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Só que a minha transferência para a Itália, quando eu fui para o futebol italiano, realmente ali foi um divisor de águas, foi uma transformação da água para o vinho. Porque naquela época, ali nós estamos falando de 1979, quando eu fui embora. Em 80 eu fui para o Avelino. Não tinha o que tem hoje. Você não tinha esses conhecimentos do futebol europeu, não se passava tantos jogos do futebol europeu na televisão, nem o nosso lá e nem o de lá aqui. Então, para mim, foi um impacto muito grande. Mas só que a minha saída para o México me ajudou também. Porque dentro daquilo que eu passei no México, eu consegui algumas coisas transferir para o futebol europeu. Talvez se eu tivesse saído do brasileiro direto para o europeu, talvez eu teria mais dificuldade de adaptação. Verdade. O futebol mexicano, quando você esteve lá, já era forte? Já era um futebol rico, igual é nos dias de hoje? Ou era um futebol pior que o brasileiro, tecnicamente falando e financeiramente falando também? Não, tecnicamente falando, era inferior. Financeiramente, não. Financeiramente já tinha uma coisa, um patamar acima do futebol brasileiro. Eu acredito que naquela época o futebol brasileiro era o que menos pagava no Sul América e aí entre México e Itália. Só que o nível era muito baixo. O nível técnico era baixo. Pode ver que na Universidade de Guadalajara nós tínhamos, de brasileiro, jogava eu, Nenê, falecido Eusébio, Nilson Dias, Tadeu. Então a gente tinha praticamente uma base de brasileiros, porque o restante da equipe era realmente tecnicamente fraca, mas se pagava bem. E não é hoje essa potência que é hoje. Hoje, vamos falar a verdade, é uma potência o futebol mexicano. Em termos financeiros, até tecnicamente. E tu vê jogadores hoje aí que têm condições de jogar no futebol brasileiro brincando. E naquela época não tinham, nenhum deles tinha. Então, acredito que nós demos um impulso muito grande, né? Ajudamos até no crescimento do futebol mexicano nessa parte. Vocês são os prepulsores lá do futebol mexicano. Foi vocês que começaram, né? Chegamos lá. Legal, bacana. E aí eu vejo também que, além da diferença do
futebol mexicano para o europeu deu aquela amenizada, né? Você falou, opa, não é tão diferente. Você foi para a Itália primeiro e depois foi parar no Porto. E no Aí Porto você depois, marcou o gol mais importante da história do Porto, até então, foi o gol na final da Liga dos Campeões da UEFA, em 87, né? Levando o Porto para a final mundial e tudo mais. Como foi marcar esse gol, Jori? a minha ida para o Porto era até interessante, porque não era para mim ir para o Porto. A realidade é Não? essa. Não, não, era para mim vir para o Santos. Eu estava querendo voltar para o Santos em 85. 85. Eu queria realmente voltar para o Santos. Eu tinha conversado com o Dalti, que era o diretor de futebol do Inter. O Inter tinha me emprestado. O Inter me comprou do Avelino, me emprestou. Eu fiquei um ano na Inter, aí depois me emprestaram para o Ascoli e para a Cremonese. E eu falei, pô, Dalti, facilita aí, deixa eu se tiver alguma coisa para mim. Eu quero voltar para o Brasil, eu quero ficar tranquilo. Aí eu fui conversar com ele, exemplo, fui conversar com ele numa sexta-feira, com o Daltin, e na segunda ele me ligou. Falou, Jari, vem aqui que apareceu aqui uma possibilidade, eu gostaria que você conversasse, pelo menos conversasse. Escuta, aí a decisão que tu tomar a gente aceita. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, na segunda. Só que quando eu cheguei lá, estava o Luciano Donofrio, que era o representante do Porto no restante da Europa. E ele me chamou para conversar. O Daltinho deixou nós conversando e falou, Jari, eu vim aqui para te pegar. Eu falei, me pegar por quê? Ele falou, não, nós estamos montando um time, queremos montar um time para um ciclo no Futebol Clube do Porto, e o Arthur Jorge era o treinador. Ele viu uns vídeos teu e acho que tu vai encaixar bem no esquema tático dele. Então eu estou aqui para te levar para o Porto. Falei, ô Luciano, eu não estou afim de ir para lugar nenhum, eu quero voltar para o Brasil. Aí fomos conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu dei a minha palavra para ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar, mas aí na quarta-feira eu te dou uma resposta, tá bom? Ele falou, tá legal, tá combinado. Então nós fomos. Aí o que acontece? Veja bem, para tu ver como é que é o futebol. Para tu ver como é que é o futebol. Eu falei isso para o Luciano, fiquei em Milano, não sei, me lembro o que eu estava fazendo em Milano, eu passei o dia praticamente todo em Milano. Eu fui para casa, eu morava em Como na época, eu fui para casa à noite. Aí quando eu chego à noite, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Tinha um recado do Daltin, do próprio Daltin. E eu perguntei, o que foi? O Daltin te ligou aí umas 3 vezes. Fazendo o quê? O que ele quer? Ele quer falar contigo. Ele falou para tu amanhã de manhã ligar para ele urgente. Falei, tá legal. Aí de manhã, outro dia de manhã, na terça-feira, eu liguei para ele. Ele falou, Jari, vem urgente para Milão. Falei, bom, vou fazer o quê em Milão, chefe? Eu tive aí ontem. Não, vem urgente para cá. Vem para cá. Aí fui. Quando eu cheguei lá na sede da Inter, tava o Juan Figuer e o Milton Teixeira. Eu falei, quando eu vi o Milton Teixeira, né, e o Juan Figuer, falei, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí conversando com o Milton conversou com ele, depois o Milton foi falar comigo, ele e o Juan. Falou, Jari, eu vim aqui para te levar. Eu quero que você volte para o Santos. O Milton Teixeira era o presidente na época. Eu falei, não, seu Milton, poxa vida, é o que eu quero voltar. Ele falou, não tem problema, eu vim para te pegar, para te levar. Eu falei, seu Milton, só que tem um problema. Falou, qual? Ontem eu almocei com o Luciano Donofrio e dei a minha palavra para ele, que eu fiz uma contraproposta e dei a minha palavra para ele. Aí o Juan Figuer, que na época também já trabalhava com o Porto, me lembro como se fosse hoje, aí o Juan virou para mim e falou assim, mas Jori, o Luciano Donofrio, que eu conheço, que eu sei, é um cara que trabalha muito lá pro lado da Bélgica. Tu vai para a Bélgica fazer o quê? Falei, não vou para a Bélgica não, seu Juan. Ele me fez uma proposta em nome do Futebol Clube do Porto. Aí quando eu falei Futebol Clube do Porto, o Juan falou, não, Milton, esquece. Não tem nem o que pensar, Jori, vai pro Porto. Tu não tem nem o que pensar, vai pro Porto. Ainda não é o momento. E o Porto está crescendo, e estava realmente crescendo, está buscando espaço na Europa. O ano antes, se não me falha a memória, eles tinham perdido a Copa das Copas, a Recopa, a Copa das Copas, uma coisa assim para a Juventus. Então, estava naquela transição. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou conversar com ele. Eu fiz uma contraproposta. Se eles não aceitarem, seu Milton, tá fechado. Fica tranquilo, eu vou pro Santos. Falei, tá bom, então.
Só que quando eu fui conversar na quarta-feira com o Luciano, ele falou, ó, o Pinto da Costa falou que, o eterno presidente, né? Falou que quer você lá e não tem, tá fechado aquilo que tu falou. Eu falei, não. Eu doido para ouvir um não, né? Falei, não, eu doido para voltar pro Santos. Na época eu estava com 25 anos. 25 para 26 anos. Então ainda dava. Depois eu fui voltar, só que eu voltei com 29 para 30, né? Aí ficou mais complicado. Mas voltei, graças a Deus. Me lembro. E como foi a marcar esse gol tão histórico na vida do Porto, né? Esse gol de uma final. Como é que foi? Explica para nós aí. A emoção. Essa final tem uma história. Essa final tem história. Porque eu me machuquei uns 3 jogos antes contra o Boa Vista. Eu torci o tornozelo, mas foi uma torção muito grave mesmo. E eu fiquei praticamente 15 dias parado, só fazendo tratamento. E faltando uns 10 dias para a final, eu voltei a treinar, mas treinar de leve, porque não estava nada. O Arthur Jorge já tinha ido ver o Bayern jogar umas 2 vezes, ele e o Otávio, e ele me chamou para uma conversa. Na semana que antecedia a final, ele me chamou para uma conversa. Aí ele me chamou lá na sala dele, olhou nos meus olhos e falou, ei, como é que você está? Eu falei, eu ainda sinto dores, né, Arthur? Bom, tanto é que eu estou devagar, não estou nem mexendo com bola, estou só correndo, fazendo tratamento, porque meu tornozelo dói muito, que a torção tinha sido grave mesmo, só não operei mesmo porque Deus não permitiu. Aí ele chamou o Diamantino, que era o enfermeiro, o responsável daquela área, né, de saúde. Aí ele falou assim, Diamantino, tem como a gente pôr o Juari inteiro para jogar 45 minutos contra o Bayern dia 27? Isso devia ser no dia 10, dia 12, por aí. Aí o Diamantino falou, Arthur, ele está sentindo dor. Nós estamos fazendo um tratamento. Eu não posso falar para você que o tratamento vai resolver daqui a uma semana, se vai resolver daqui a 2 dias, se vai resolver daqui a... Não sei. Ele que tem que falar. Ele falou, mas não tem um jeitinho de a gente acelerar? Ele falou, tem. Qual é? Podemos dar uma infiltração nele. Se ele aceitar, te infiltra o tornozelo dele, ele vai devagarinho e treina só lá em Viena, na véspera do jogo, e vai pro jogo. 45 minutos, eu acredito que ele aguente. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, Jari, se você aguentar 45 minutos, nós vamos ser campeão europeu. Eu falei, poxa, você está jogando a responsabilidade em cima de mim, professor? Ele falou, não, porque eu vi o Bayern já jogar 2 vezes. Forte, muito forte. Um meio-campo extraordinário, um time forte, um time que briga do começo ao fim, mas tem um problema. Falei, qual? A última meia hora deles, eles não aguentam andar, porque eles são muito pesados. É um time forte na marcação, é um time que... Mas não é um time leve, é um time que sofre o cansaço. E você, com a tua velocidade, pode nos ajudar e muito. Então, eu preciso de você. Olha, se o senhor fala assim, desse jeito, então, falei, Diamantino, quando é que nós vamos fazer a infiltração? Falei, Jorge, a gente faz amanhã. Aí eu tomei uma, tomei 2. Eu tomei uma um dia depois, Aí, quando fomos viajar para Viena, que fomos domingo à noite, no sábado de manhã eu tomei outra. Para tu ver, o jogo era na quarta. Aí, no sábado de manhã eu tomei outra, concentrei, eles foram jogar em Portimão no sábado à tarde, eu fui convocado, fui para a tribuna, voltamos do jogo de Portimão, fomos direto para a concentração, viajamos na segunda para Viena, eu com o tornozelo ali na base de infiltração. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Acho que valeu a pena o sacrifício. E o gol é aquela coisa, eu estava no banco e realmente aconteceu tudo aquilo que ele tinha falado. O time do Bahia cansou mesmo, não aguentava mais. E na velocidade nós criamos muitas oportunidades de gol. Tanto é que no primeiro gol eu faço a jogada, o Madi faz o gol de calcanhar, um espetáculo. Eu acho que ali até arrebentou com o Bahia, que o Bahia não esperava. E depois, 3 minutos depois, no cruzamento do Madi, eu faço o segundo gol. Aí foi que eles arriaram mesmo. Arriaram de vez. E nós perdemos o gol depois, criamos situações para terminar o jogo 3, 4, não teríamos roubado nada de ninguém. Mas foi uma surpresa, porque se você analisar nome por nome, tecnicamente, o time do Bahia era superior ao nosso. Muito superior ao nosso. Mas é fantástico, né? Tem histórias aí, ó. 2 infiltrações. Olha a visão do treinador.
Joga 45 minutos finais, os caras vão estar mortos. E essa é a diferença de um treinador. Nesses tempos do Santos, muita gente falava, eu em live, né, as pessoas falavam, treinador não ganha jogo. Eu falei, ganha. Aí tá o exemplo. Olha o Arthur Jorge. Observou bem o estilo de jogo do Bayern, viu os minutos que ele cansavam, falou, opa, aqui eles estão cansados. Coloco o Juari rápido e nós vamos ganhar o jogo. E ganharam. Fez exatamente o que pensou. Realmente um ótimo técnico, mudou a história do jogo. Qual foi o treinador que mais influenciou a sua carreira, Juari? Rapaz, eu tive o prazer de trabalhar com bons e grandes treinadores. Tanto aí no Brasil, aqui no Brasil, como na Europa, como na Itália. Eu, Brasil, cheguei, parece, os caras pensam, o Juari é velho, o Juari começou velho. Eu peguei o Otto Glória, falecido Otto Glória. Cheguei a trabalhar com o seu Otto, trabalhei com o Alfredinho, trabalhei com o Ramos Delgado, Coutinho, o seu Pepe, seu Formiga, quem mais? O Pedro Rocha, na Portuguesa de Desporto. Enfim, trabalhei com muita gente. Trabalhei com o falecido Mondônico, o falecido Mazzoni, Mondônico no Cremonese, Mazzoni no Ascoli, Vinícius no Avelino, Marquese e Bercellini na Inter de Milão, o Arthur Jorge, o Evite no Porto. Eu posso dizer para você que cada um deles me passaram alguma coisa. Eu aprendi muito com eles. Muito. Mas um daqueles que realmente era um dos caras que eu via trabalhar e não entendia. Sou sincero, eu não consegui entender como aquele cara entendia tanto de bola, sem nunca ter jogado uma bola. Foi o falecido Cláudio Coutinho. É mesmo? O falecido Cláudio Coutinho era extraordinário. Extraordinário. O homem estava um ano-luz na frente. O homem, ele conversava, te explicava, pedia para tu fazer. Olha que ele nunca jogou bola, ele era preparador físico. Sim. Ele era preparador físico. Então, não era um treinador que veio como um jogador de futebol, entendeu? Que quando tá ali dentro é diferente. Ele não, ele veio como preparador físico, virou treinador. Pô, mas só, o homem era monstro. O homem era monstro, o homem era extraordinário. Era um cara que, taticamente, ele desenhava e dava certo. Já era a diferença do seu Chico Formiga. Seu Chico era um paizão. Seu Chico foi o meu pai. Seu Chico é o cara que, se eu tiver que falar alguma coisa, se eu falar que treinador que marcaram, influenciaram muito a minha carreira, eu vou ter que ir lá atrás, no seu Olavo, falecido Olavo, no Infanto Juvenil, o Formiga e o Coutinho. Os outros foram grandíssimos treinadores, mas esse realmente tem assim, um degrau especial, juntamente com o Arthur Jorge, né? Que o Arthur ele era poeta. E das poesias dele só via paulada, mas a gente aceitava, porque ele era terrível. Bom, e aí eu vejo a evolução do futebol hoje, né? Eu queria uma visão de quem jogou nos anos 80, anos 70 e 80. Como enxerga a evolução do futebol atual em relação ao seu tempo? Pensando assim, poxa, esses caras que jogam hoje, será que jogaria na época do Juari? Hoje, como que eu jogaria com esses caras? Faz aí um comparativo, porque às vezes tem essas conversas, e outro dia eu vi um cara falando um absurdo na televisão, Juari. O cara falou que se o Pelé jogasse hoje, ele não fazia nem 100 gols. Aí eu falei, o cara nunca... Eu não assisti o Pelé jogar. Não tem idade, mas eu vi muitos vídeos, eu procurei saber. E o cara falar um absurdo desse, o cara é louco. Absurdo. Não, e o pior que é o seguinte, não te cortando, e o pior é que o cara fala isso numa televisão, né? Deve ser algum comentarista. E aí eu falei, ele falou que o Messi tá anos-luz, o cara é brasileiro, falou que o Messi tá anos-luz à frente do Pelé. Eu falei, o Messi não amarra a chuteira do Pelé, gente, vocês são loucos. E aí eu comecei a brigar com a televisão, né? Eu falei assim, acho que eu sou mais louco que ele, que eu tô brigando com... Ele não tá me ouvindo. Aí eu falei, olha o que o cara tá falando. Então, ele disse claramente que o Pelé não faria, porque a zaga daquela época eram pedreiros, açougueiros, não era jogador profissional. Não. Eu falei, Pelé jogou com grandes jogadores. Luiz Pereira foi zagueiro, pegou a época do Pelé, e era um zagueiro técnico, saía jogando. Lembrei de vários. E aí eu falei, poxa, Pelé, com a bola leve hoje,
chuteira especial, campo todo nivelado, a preparação física que tem, todo aquele trabalho. Ele fazia 3 mil, não era 1.000. Eu falei isso, o pessoal falou: eu também acho que você tem razão, porque, é totalmente diferente. Hoje o futebol é muito mais tranquilo que naquela época. E aí eu queria que o Juari fizesse esse comparativo. Não, eu vou partir do seguinte princípio. Primeiro, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive o prazer de treinar muito com ele e jogar a despedida dele, ao lado dele. Eu até brincava muito com ele, falava: pô, fui teu último companheiro de área, hein? Ele falou: último por quê? Eu vou morrer? Eu falei: não, é que tu não joga mais, eu jogo. E tu teve o prazer de jogar do meu lado, olha só, hein? Então, a gente brincava muito. Eu falava isso pra ele, eu sempre fui folgado, né? Ele dava risada. Eu falava pra ele: teve o prazer de jogar do meu lado, olha só, rapaz, isso aí. Mas mal ele já sabia que o prazer, a alegria foi a minha. E para mim era um fenômeno. Ele era um cara, vou te explicar, realmente, eu vou concordar até com esse cidadão aí, esse comentarista, que o Pelé hoje não faria 1.000 gols. Não, hoje não, porque ele morreu com 80 e pouco, não ia fazer mesmo. Mas se é na época dele, ele faria, jogando, se ele jogasse no futebol de hoje, ele faria mais de 2.000. Por quê? Vamos partir do seguinte princípio, você mesmo já falou aí. Campos naquela época eram horríveis. Condições de treinamento horríveis. Preparação física adequada para aquela época. Hoje ela modernizou, tá uma coisa. Hoje qualquer coisa você vai em qualquer máquina, põe lá o nome do jogador, o peso, a máquina diz o que ele tem que fazer. Naquela época não. Naquela época era acho que até já faleceu o professor Júlio Mazei, que tinha que arrebentar com eles para ele estar inteiro, perfeita. A bola não pesa nada. Naquela época, uma cabeçada, ficava 2 dias com dor de cabeça. Chuteira pesada que se molhasse, cara, parecia que estava carregando uma bota de ferro. Camisa pesada, calção pesada, meia pesada. E os caras batendo e o juizão mandando seguir. Hoje você tem VAR, os caras não encostam em ninguém. Hoje não tem aquelas entradas de antigamente. Que antigamente o bicho pegava. Não tem, cara. Mas tu vê, o Brasil e a Argentina hoje é um jogo bom de apitar. Um Brasil e Argentino naquela época, ninguém queria apitar. Porque o pau cantava do lado de lá e cantava do lado de cá. Então, são duas. Eu digo sempre, não tem como fazer comparações. O Pelé é incomparável. Não sou eu que falo isso. Concordo. Não sou eu que falo. Quem fala isso é Zico, é Platini. O próprio Maradona falava isso, que eu vi da boca do Maradona. Vai discutir o Maradona. O Maradona, na minha opinião, é mais jogador que o Messi. Põe o Messi no bolso e amarra as 2 perninhas do Messi e acabou. Então, aí tu vai falar, mas naquela época não tinha zagueiro bom. Eu vou só te citar, sim. Vou citar só 2. Só 2 zagueiros daquela época. E não vou falar nem no Brasil. Vou falar de fora do Brasil. Tinha um tal de Franz Beckenbauer. E um tal de Robin Moore, que jogava na Inglaterra. Para, fi! Considerados os maiores zagueiros do mundo. Não era do Brasil, não. Do mundo. E eles não gostavam de jogar contra o Pelé. Não queriam jogar contra o Pelé. Então, o Pelé, não tem o que discutir do Pelé, futebolisticamente falando. O Pelé, ele batia bem com a perna direita. O Pelé batia bem com a perna esquerda. O Pelé cabeceava bem. O Pelé subia que nem... O Cristiano Ronaldo, quando subiu uma vez aí, os caras fizeram aquela manchete. Olha a altura que subiu o Cristiano. Pô, o Pelé subia aquilo ali. E sem o trabalho que tem hoje. Sem o trabalho que tem hoje. Hoje tu tem fisiologista, tu tem fisioterapeuta, tu tem tudo, gente. Então não vamos parar com esse negócio de querer... Não é, como é que eu vou te explicar? Até a palavra me foge. Desse negócio de fazer umas comparações e querer... como é que se fala? Meu Deus do céu. Tirar o mérito da carreira do Pelé. Para, gente, pelo amor de Deus. Messi é um grande jogador? É um grande jogador. Mas na sua época. Agora, eu perto daqueles do que eu vi, não. Que eu não vi. Do que eu vejo pela internet do passado, o Messi não chega aos pés do Sívori. Nós estamos falando do argentino. O Sívori, eu não vi o Sívori jogar pessoalmente. Porque eu vejo falar e vejo falar. Eu vejo o que o pessoal daquela época comenta, o que ele jogava naquela época. O Messi, todo respeito, é um baita jogador, eu gosto muito de ver o Messi jogar, mas o Maradona, eu joguei com e contra o Maradona. O Maradona era fenômeno, extraordinário.
Só se prejudicou a si mesmo fazendo as coisas que ele fez. Agora, Sim. se ele levasse uma vida de jogador de futebol, de atleta profissional, como se leva hoje, eu acredito que não teria como querer comparar o Messi ao Maradona. Não pode querer dizer. Se ele disse que o Messi é mais jogador que o Pelé, eu não conheço esse senhor, não sei quem é, não quero nem saber. A única coisa que eu digo para ele é o seguinte: ô filho, pega os vídeos de um e do outro, porque você vai falar para mim que o Cristiano Ronaldo fez gol assim, o Messi fez gol assim, não sei quem fez gol assim. Mas olha os vídeos do Pelé, todos os gols que os caras estão fazendo agora, o Pelé já fazia naquela época. Tudo que eles fazem agora, o Pelé já fazia naquela época. Então não tem comparação. Cada um na sua. O Pelé, indiscutivelmente, foi e será o maior jogador do mundo. Se ele faria 1000 gols agora? Não. Porque se tivesse vivo, ele estava com 80 e pouco, quase 90 anos. Então ele não iria fazer mesmo 1000 gols. Mas se tu pegar o Pelé no início da carreira e desse ao Pelé tudo que o futebol que eles diz que modernizou, esse futebol moderno, eu teria certeza que o Pelé faria mais de 1000 gols. Agora te faço uma pergunta, modernizou o quê? Não é sempre 11 contra 11? Não é uma bola? Não é um juiz e 2 bandeirinhas? O que modernizou? Tentaram modernizar alguma coisa fora das 4 linhas. Mas lá dentro das 4 linhas continua igual. É o mesmo futebol de tantos anos atrás. Eu concordo com tudo que você falou. E você jogasse hoje, teria lugar numa Não, seleção brasileira? Não. não teria. Não teria. Primeiro, não teria por quê? Em primeiro lugar, não me deixariam nem treinar com esse tamanho. Já parte desse tamanho. Já parte. Não, porque hoje o jogador de futebol tem que ter de 1,80 m para cima. Eu tenho 1,65 m. Concordo. Como é que eu vou jogar? Ele não deixaria nem eu fazer um teste. Não, menino, não dá não, garoto. Aqui não dá, tá cheio já, não, nessa posição já temos. Então, quer dizer, eu não jogaria. Hoje, no futebol de hoje, eu não jogaria. Mas não jogaria, não pelas minhas qualidades. Eu não jogaria porque não teria oportunidade. Esse seria o problema. Ô Juari, você falou isso e eu fico vendo, né? Eu vou muito ver a base do Santos, a molecada que tá surgindo. Aí passa o sub-15, eu tenho 1,84 de altura. Cara, eu fico pequenininho. Eu olho assim e falo, esse moleque tem 15 anos? Oh, É mas é uns verdade. pirulão, rapaz, uns moleque grandão. Eu falo, contrata pelo tamanho, porque nada contra quem é grande, eu sou grande, mas o cara não tem a mesma habilidade. Eu gosto daquele que vai para cima, menorzinho aí que vai, entorta, é rápido. O grandão, ele se perde, ele vai dar um drible, as pernas parecem que são muito grandes e se atrapalha todo, eu não sei bem. Eu vi poucos caras grandes habilidosos. Um que eu admirava muito era o Giovani, que jogou no Santos em 95. Giovani era alto, mas era habilidoso. O Craque, Rivaldo. muito bom jogador. Rivaldo. Rivaldo. Então, Bom. assim, mas a maioria dos O caras grandes, Sócrates. o O Sócrates, Sócrates eu era ia falar grandão. O dele. Sócrates era O grandão. Sócrates era grandão e magrão, né? Tanto que era apelido dele, Magrão. Magrão. Jogava muito. O... Craque. Aí a gente vê, por exemplo, os demais jogadores grandes que a gente vê, eles perdem um pouco da habilidade. E hoje o futebol está caminhando para um negócio. Nós estamos indo na contramão da Europa, na minha opinião. Né? A Europa está buscando os jogadores leves, rápidos, aprendeu com a gente. Quando buscava o Juari, o pessoal que foi para lá, aquele pessoal todo nos anos 80, foi uma renca para a Europa de brasileiros, eles aprenderam conosco. Hoje eles usam os esquemas táticos que a gente usava naquela época, usa a forma de jogar, a habilidade, a ousadia, aquela coisa que nós tínhamos, e nós fizemos o caminho inverso. Pegamos aquela dureza, futebol truncado, aquela coisa sem graça, e aí inverteram os futebol. Hoje, por exemplo, eu fico triste de assistir, às vezes, estava assistindo esse Mundial que teve agora no meio do ano, você pegava jogos de time europeu, era fantástico, era um jogo bonito, aí você pegava quando jogava um brasileiro e um mexicano, igual aconteceu, que jogo horroroso que era. Eu falava, por que fazem isso, gente? Por que não joga como jogava a outrora? Eu acompanhei futebol anos 80, era maravilhoso. Hoje, se o cara dá 2 dribles, os caras já xingam ele. Não tem que driblar. Drible faz parte do jogo. Ô, Léo, eu sempre digo isso, e muita gente, sou criticado por falar, mas essa é a minha opinião. E nós vivemos num país democrático,
onde nós temos o direito às nossas opiniões. Agradando ou desagradando, você tem que ter a tua opinião. E a minha é a seguinte, eu sempre disse isso, a partir do momento em que nós nos preocupamos em querer imitar o europeu, nós não ganhamos mais nada. Porque, veja bem, sabe por quê? Nós paramos no tempo. Como paramos no tempo? Nós estamos preocupados com o futebol brasileiro, o futebol força, que nunca foi. O futebol brasileiro sempre foi habilidade, foi aquele improviso, a descontração, que tu ia para o campo para ver alegria, era alegria. Aí tu se surpreende, acha fantástico. Quando vem um Robinho, quando vem um Neymar, quando vem um Ângelo da vida, que são jogadores que diferenciados. Por quê? Porque não tem muita estatura, mas com a bola nos pés são fenômenos, faz aquilo que os outros não fazem. Nós começamos a copiar o europeu, então vamos para a força. Aí hoje tem que ter tem que ser forte, tem que ser grande, tem que ter explosão, tem que ter contato, aquela coisa toda. O europeu, o que ele fez? Ele começou a trabalhar naquilo que eles não tinham, a técnica. Começou a trabalhar a técnica, começou a trabalhar a individualidade. Eles começaram a trabalhar a velocidade, o jogo físico. Eles não pararam naquilo. Eles colocaram a técnica do brasileiro em cima do físico europeu. Então, é por isso que hoje você vê um time europeu jogar, dá gosto de jogar. Tu vê um Bayern de Munique, tu vê um Manchester, tu vê um Real Madrid, tu vê um Barcelona, tu fala, meu Deus, o que é isso? Então, eles evoluíram, eles sim, evoluíram no tempo porque conseguiram colocar em cima da característica do futebol europeu, sem perder a sua essência, a habilidade do futebol sul-americano. Então, hoje, o trabalho europeu é mais bola do que físico. E nós aqui trocamos tudo. Nós estamos fazendo mais físico que bola. Hoje a gente quer que um garoto de 12 anos seja bom taticamente. Seja bom, tem que saber marcar, tem que saber correr, tem que participar, tem que ajudar. A gente não se preocupa em dizer para esse garoto de 12 anos, vai lá e se diverte. Vai lá e se diverte. Não, ele tem que perder a bola, volta. Foi o que tu falou, ele tenta um drible, errou. Ah, não, toca. Não dá, filho. Se nós não voltarmos à nossa essência do futebol brasileiro, que é o quê? A alegria, a descontração, a liberdade de improviso, nós não vamos ganhar nada. Eu concordo. E penso igual, tá? Ô, Juari, sabe o que eu sinto falta hoje na base do Santos? Eu acompanho o Santos, dos demais times eu não vou nem falar, mas do Santos principalmente. Os caras das antigas trabalhando na base. Como quem, por exemplo? Há tempos atrás estava você e o Lima trabalhando lá. O grande Lima, que finalmente, infelizmente, nos deixou, triste demais. Mas tinha olhos clínicos. É aquele cara que olha e fala: aquele menino ali é diferente. Aquele ali não vai dar muito certo, não. Por quê? Conhece do riscado. É aquele cara que sabe da matéria. Seu Zito. Pô, qual foi a época que mais revelou o jogador no Santos? Seu Zito. Seu Zito batia o olho e falava: não, pode trazer aquele menino ali, que aquilo ali é o menino que vai vingar. Foi assim com o Robinho, foi assim com vários meninos que ele me olhou e falou: esse vai, ou esse aqui não rola. Então, tá faltando. Hoje, o Santos colocou agora no sub-20 o Vinícius, que veio da comissão técnica do Tite. Eu, particularmente, não conheço o trabalho dele, mas ele não é da bola. Ele é um cara preparador físico, de educação física, professor, mas falta o cara da bola, aquele cara que do futebol, o cara que é vivido, que tem a malandragem do futebol, sabe os atalhos, é o cara que, se o menino der um corte ali, vai falar: não, bom, não é ficar brigando com o menino porque ele não tocou. O corte faz parte, o drible faz parte. E eu sinto falta disso. E aí eu tô vendo, por exemplo, o Santos não tá investindo mais. Poxa, tanto cara bom do Santos aí parado, que trabalhou no Santos. Olha, o Juari tá aí, ó, poderia chegar no Juari, vamos trabalhar na base lá, sub-17, sub-20, sub-15. Eu fico doido. Léo, desculpa até te interromper. Eu vou ser sincero para você, eu realmente esperava que agora com essa mudança, não estou falando dos que passaram, de Pérez, desses caras, não, que eu não entendi até hoje qual foi, porque pelo respeito, pela amizade que eu tenho com o Marcelo, eu até esperava de receber um convite para voltar a trabalhar na base. Eu também esperava que você ia receber. Não, sou sincero, eu esperava mesmo. Então não aconteceu, paciência. Mas nós deixamos, o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Eu não sou contra você colocar na base
os treinadores que praticamente estão se formando no curso da CBF. Porque tem que ser. Eu acho a renovação perfeita, mas você precisa equilibrar, porque você não pode só colocar o teórico. O teórico é uma coisa, a teoria é uma coisa. No quadro negro, é bonito, passa tudo legal, bonitinho para sair aqui, mas o problema é lá dentro. Como é que você vai cobrar de um jogador, da base, principalmente do menino, tu vai pedir para ele bater com a perna esquerda, se tu não sabe bater, se tu nunca bateu? Como é que você vai cobrar dele se ele está batendo errado? Você vai cobrar dele um domínio no peito, se você nunca dominou? Uma ajeitada de uma bola, de um atacante que já domina tirando o zagueiro, se você nunca fez. Então, eu seria a favor, sou a favor, de andarem junto, o novo com o velho. Ali, mano a mano, vamos conversando. Você vai me ensinando, vou aprender na modernidade e vou te passando aquilo que eu aprendi que pode ser útil dentro do contexto, dentro dessa formação do jogador. Porque, se eu estiver mentindo, não estou criticando ninguém, hein? Sempre disse para você, digo isso para todos. É a minha opinião, cara, não tem a sua. Eu vejo futebol assim. Mas você vê hoje que a maioria dos jogadores que estão saindo da base para o profissional, eles estão subindo cheio de defeitos. Muitos? Não sabe? Muitos defeitos, não adianta. Estão acelerando o tempo. Tem coisa, quando você chega no profissional, Léo, tem coisas que você não tem como corrigir no profissional. Tu tem que corrigir lá na base. E a base, para mim, é os seus 12, 13, 14, 15 anos. Porque do 15 para cima, ele já pensa que é jogador feito. Ele não vai querer, não aceita uma correção. Então, até os 15 anos, você pode corrigir. E outra coisa que eu estou vendo muito, eu vejo isso, não é só no Santos, não, hein? Que eu sigo muito a base. Nessas coisas eu faço, porque eu gosto. Eu gosto de trabalhar com garoto. Essa é a minha fraqueza no futebol. Então, eu vejo que eles estão acelerando o tempo de uma maneira de trazer o menino do futebol de salão e já jogar no campo. Não, por quê? Você tem que entender que o salão, os defeitos ou as virtudes do salão, alguma delas não pode ser incluída no campo. Aí você tem que corrigir aqueles. O salão é ótimo para quê? Para tu aprender a raciocinar rápido, para tu ter velocidade, para tu ter um raciocínio extraordinário, para se desmarcar, entendeu? Para atacar uma profundidade, numa rapidez. Isso é bom, mas tu traz os defeitos de lá, como um exemplo de citar. O jogador de salão, ele pode pisar na bola e não tem problema nenhum. No campo já não dá. No momento em que você pisa, o adversário já chega. Então você tem que usar o raciocínio contrário. Aquela coisa, a bola bateu no 1-2, pum, já saiu. Aí entra a rapidez do salão, aí entra o raciocínio do salão. Mas como é que você vai explicar para o menino que vem do salão, que chega até. Parece que eu estou te falando aqui, você pode ver o jogo, você vai ver isso. Que chega no profissional com esse defeito, porque ele não foi corrigido lá embaixo. Lá embaixo. Porque até às vezes, tem momento no profissional que eu fico vendo alguns meninos que subiram da base, eles confundem velocidade com pressa. Velocidade é uma coisa, pressa é outra. A velocidade você dá no trabalho da bola. E tem aqueles que antes da bola bater nele, ele já quer se desfazer da bola. Isso você vai aprender na base. O quê? A dominar, a olhar por cima do ombro antes da bola chegar nos teus pés. É na base. Porque muitos deles só olham depois que a bola está no pé. Aí não dá. Você perde, você não ganha a fração de segundos, você perde aquelas frações de segundo. Porque se você olhar por cima do ombro, você tem a amplitude todinha do campo, do lado oposto da bola. Se posicionar bem para dominar já direcionado para aquele lado. Então, tudo isso são coisas que você vai corrigir na base. Eles estão subindo a pressa em fazer o jogador, está tirando do jogador o trabalho da base. Eles estão preocupados em fazer o jogador, em colocar o jogador, para falar, não, esse subiu, esse veio, subiu, esse veio da Menino da Vila, foi feito aqui na Vila. Não estou falando só o Santos. Pode ver, muitos outros clubes estão assim. Aí todo mundo fala, o Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho diferenciado. Não adianta. Você quer ou não quer, tem que tirar o chapéu. Sim. Tem que tirar o chapéu, porque o trabalho dos caras é diferenciado. Mas o que o Palmeiras está fazendo agora era o que nós fazíamos lá atrás. Era o que nós fazíamos. Porque hoje eu olho muito e vejo. Eu, João Paulo, Lima, falecido Lima, eu tenho uma história com o Lima que é a coisa mais linda do mundo. O Lima me ensinou a ser observador.
O Lima, eu ia fazer observação com ele, avaliação, e a gente saía às vezes, né? A gente ia nas escolinhas do clube, né? E o cara lá, o dono da escolinha, o professor, sempre tem um ou dois jogadores que ele acha que se destacava mais e que era para a gente observar. Um exemplo, a gente chegava lá e falou, não, dá uma olhadinha no número 8, tá com 13 anos, 13 para 14 anos, na minha opinião. Daí o Lima sentava, e eu já ficava em pé, o Lima sentava. O Lima, com 7 minutos, olhava para mim e falava assim, Jorge, vem aqui, senta aqui. Eu sentava lá dele, fala, professor, o jogador não é o 8, o jogador é o 5. E eu não tinha nem visto o 5, eu sou sincero, eu estou olhando o 8. Ele falou, o jogador é o 5. Pode deixar o 8 de lado, o que serve para nós, dentro da nossa característica, é o 5. E assim foi que nós fizemos aí para fora. Foi assim que nós trouxemos o Bom Tempo, foi assim que nós seguramos o David Osto, foi assim que o Ângelo já estava lá, mas o João Paulo fez um trabalho extraordinário com o Ângelo, com o Kaique, o Jair. O Jair, quando chegou no Santos, na primeira semana de avaliação, o Jair era centroavante. Jair de centroavante. Aí eu vi uma conversando, falei, poxa, professor, eu conheço um pouquinho daquela posição, joguei ali. Eu não vejo esse menino como centroavante. E centroavante tem muita gente aqui, professor. Ele virou para mim e falou assim, Jair, só vou te dizer uma coisa. Vamos conversar com ele, vamos puxar ele para trás. Aí eu falei, vai botar ele de volante, professor? Ele tem uma boa saída. Ele falou, não, zagueiro. Que esse menino vai crescer. Ele está em fase de crescimento. Ele tem tudo para ser um grande zagueiro. Aí nós fomos conversar com o Jair. Aí ele falou, pô, Jair, filho, como centroavante, você vai brigar por posição para ficar no clube. Como zagueiro, tu vai ser o zagueiro titular desse clube e vai jogar na Europa. O que tu acha? O Jair na hora aceitou, foi para zagueiro. Tá onde? Tá na Inglaterra. Então, essas coisas. Então, quer dizer, aí tu fala do olho clínico. Isso é olho clínico. E tu aprende. Eu aprendi muito com ele, cara. Foi uma pessoa... o Souzinha, o lateral esquerdo, o Souzinha começou a... Eu tenho até umas passagens boas com o Souzinha, que eu brigava muito com ele. A gente treinava o 12 anos, sub-12, sub-11, e com aqueles que estavam tudo separado, que o clube não usava, não queria usar o treinador naquela época. E a gente treinava essa garotada. E o Souzinha já era uma ferinha, né? Falei, Souzinha, calma, é assim, não, assim, vai devagar. Quis ir embora um período, eu não deixei, conversei com ele, com o pai dele, falei, não, deixa o menino aí, o menino vai ficar, o menino vai chegar no profissional. E hoje quando eu vejo ele, o Bom Tempo, quando eu vejo o David, sabe, eu fico contente, vejo o Ângelo fazendo o que está fazendo, então, eu não tenho palavras, cara. Então, eu penso, fico, dou glória a Deus e tenho certeza que foi um trabalho bem feito agora. Infelizmente não me chamaram, eu gostaria de ter sido chamado, mas não me chamaram. Espero que chegue até o MT esse vídeo. Meu amigo Juari, é verdade que o Souza era ponta quando começou? Souzinha ele queria, né? Ele queria jogar lá na frente. Por causa do tamanho, por causa do o Souzinha era chiquitinho, rapaz, ele é pequenininho. Não, vou jogar lá na frente. Não, rapaz, calma, devagar, fique em paz, vai chegar a tua hora. Aí ele, inclusive, fizeram uma matéria, se não me falha a memória, foi a Bandeirante, e entrevistaram ele, perguntaram para ele, né? Falou, Souza, vem cá. O Jari é muito bravo. Falou, rapaz, tu nem imagina. Mas a gente tinha um carinho, né? Tinha um carinho por eles. E fica feliz, cara. Fico feliz mesmo. Quando eu vi, chegou na seleção sub-20, seleção de base, ele tá em toda. Que é um baita lateral. Para mim, ele vai ser lateral de seleção titular. Ele é um baita lateral. Manter aí que ele vai. Ô Juari, hoje o Santos tem um bom elenco, na minha opinião. Não era um elenco para estar onde está. Acho que com a chegada do Vojvoda, eu gosto do estilo do Vojvoda. Não sei qual é, vou perguntar a sua opinião. E eu vejo, até me xingam de lunático, maluco, que dá ainda para beliscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, porque tem um elenco muito bom o Santos. Né? Se você comparar os 11 do Santos com os 11 de vários times que estão lá em cima, o elenco do Santos é superior. Os 11, né? E agora chegaram reforços e tudo mais. Então, eu creio que o Santos consiga chegar mais longe. E o que você vê desse momento do Santos? Eu acho que o grande reforço do Santos foi o Vojvoda, porque ele realmente é um grande treinador.
É um cara extraordinário, um cara que conhece de futebol, sabe o que quer. Não é, desculpa a expressão, né? Não é um professor pardal. Não vem inventar. Ele é daquele treinador que ele gosta do simples, sabe? Cada um na sua posição e vamos arrumando devagarinho. Ele já começou devagarinho, tu já vê que ele está arrumando. Ele não está inventando, ele está colocando os caras na posição certa. Ele não achou ainda, mas vai achar o 11 ideal. Então, eu acredito que esse tem sido o grande reforço. E tu falou uma coisa que é verdade, o time do Santos, nós estamos falando no elenco, individualmente. Não é um time para estar na posição que está. Que tem muitos times que estão na frente dele que, individualmente, o time do Santos é maior, é melhor. E ainda tem uma cerejinha, né, no bolo, que é o Neymar. Só que é aquela coisa, o Neymar sozinho não ganha jogo. Ele não vai ganhar sozinho. Mas precisa ter um grupo para trabalhar para ele. Nós sabemos que o Neymar não é mais aquele nos anos atrás, que podia ir lá atrás, pegar e vir para cima de todo mundo, não. Então, nós temos que ter. O que o grupo do Santos precisa agora é se conscientizar de uma coisa. Nós temos que correr, brigar e dar bola para ele resolver. Que ele sabe, deixar ele jogar. Tirar um pouco. Que ele está com muita responsabilidade nos ombros. Então, precisa tirar um pouco a responsabilidade dos ombros dele. Cada um precisa fazer a sua para que ele possa fazer a dele. Mas é um elenco bom. É um elenco, eu gosto do goleiro, o goleiro é bom, está arrumando a lateral. Essa contratação desse menino que veio do Flamengo é muito bom jogador, é um jogador importante que vai ajudar muito. Temos ainda um Tiquinho para recuperar. Eu acredito que o Tiquinho é um jogador que sabe fazer gol. Parece que o David Washington voltou para o Chelsea, mas é um bom jogador, é uma perca que não pode fazer falta lá na frente. Enfim, eu acredito ainda muito no Santos. E o Santos não é para estar brigando para não cair. O Santos é um time. Não vamos falar aqui, hein? Ah, não, mas tu quer graça. É o time para ser campeão. Não, o Santos não é um time para ser campeão. Para ser campeão brasileiro, não. Mas é um time que pode entrar seguramente. Se tu for analisar no papel, é para estar entre os 7 melhores times do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, que tem elenco para isso. Tem elenco para estar. Só que é aquela coisa, né, filho? O futebol, ele é momento. E o futebol tem uma coisa que, na minha opinião, é onde o Santos errou, chama-se planejamento. O planejamento não foi feito. Porque se tivesse feito um planejamento mesmo, para ser seguido ao pé da letra, eu acredito que o Santos não estaria nessa posição e não teria trocado esses números de treinadores que trocou em 6 meses, 6, 7 meses. Então, o que acontece agora? Veio o Vovôda. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos dar tempo para ele trabalhar? Ele não vai resolver a coisa, ele não tem vara mágica, não. Hein? Agora, o tempo para ele trabalhar, na minha opinião, seria de 2 anos. Ele está começando a implantar um trabalho. Então, deixa ele lá. Vai ter derrotas, vai sofrer derrotas, vai perder jogos, mas deixa ele trabalhar. Você não pode, de maneira nenhuma, começar a criticar o treinador com 2 derrotas, com 3 derrotas. Aí você rasga tudo aquilo que foi planejado e vai começar de novo. Aí a própria cabeça do jogador, eu me coloco no lugar do jogador. Você está começando a entender, está começando a compreender um esquema tático de um treinador. Você está começando a entender, está começando a compreender. Aí tu perde 2 jogos seguidos, 3. Aí cai o treinador. Aí, por exemplo, chega o Juari. A mentalidade do Juari é diferente do Paulo que estava. Então, até eu me adaptar ao Juari, eu vou sofrer um pouquinho. Então, não é mais fácil. É o Juari? Então, o Juari vai ficar aqui. O contrato é de 2 anos. Isso se chama planejamento. O contrato é de 2 anos. Então, durante esses 2 anos, não se fala em outra coisa a não ser trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Temos objetivo? Qual é os objetivos? Vamos correr atrás de alcançar esses objetivos. Eu acredito que, no momento, qual é o maior objetivo? A maior ambição do Santos é se manter na Série A. Não adianta a gente querer jogar o véu, tapar o sol com a peneira. O objetivo hoje, o planejamento hoje, o principal é manter a Série A para o ano que vem. Então, a partir do que tu sinta que está garantida essa Série A, isso pode acontecer daqui a um mês e meio, 2 meses, que você já vai ver a diferença de ponto, como é que você está, como você não está. Então, já começa a planejar 2026. 2026, como nós vamos planejar 2026? Alguns vão ter que sair, alguns vão ter que chegar. Então, nós vamos aonde? Vamos ver onde estão as posições mais carentes. O Campeonato Brasileiro está aí, é uma vitrine.
Você não precisa gastar muito para montar um bom time. Você precisa ter observadores focados naquilo ali. Você também não precisa ir buscar lá na Argentina, ir buscar lá no Chile, buscar no México, lá na Europa, se você tem aqui dentro. Não tem na base, porque também a base ela não é para te salvar, para salvar o time. A base é para te ajudar. É para crescer com esse planejamento. Então você tem que ter isso. O Alexandre Matos, cara, eu gosto muito do Alexandre Matos. Eu acho o cara super inteligente, um baita diretor, porque ele trabalha assim, ele trabalha com planejamento. Ele vai buscar aquilo que ele realmente acha que serve para o clube. Não contrata por contratar. Que vamos falar a verdade. Ô, Léo, não dá pra, é por isso que às vezes eu fico fora. Porque não dá para contratar, ô, Léo, por contratar. Contratar por amizade. Contratar por eu gostar. Contratar. Não, filho, você tem que pensar que você é um diretor de futebol, um manager de um clube chamado Santos Futebol Clube. Você pode errar nas contratações. Se você contrata 10, você pode errar em 2, mas você não pode errar em 8. Concordo. Peraí, você não pode errar em 8. Eu errei em 8, em sub-10 eu acertei 2 por Santos. Aí aqueles 8 que eu errei são aqueles 8 que vão complicar a minha folha de pagamento. Porque ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer de volta, eu vou ter que pagar. Então, vamos planejar. Eu preciso de um zagueiro central. Um exemplo que eu estou te dando. Campeonato Brasileiro está aí. Tô vendo. Eu já vi toda a Série A, não vi? Vi. Então tá. Eu já joguei contra todo mundo, já está no segundo turno. Eu já joguei contra todo mundo da Série A. Eu vou observar a Série B. Manda alguém lá. Vamos observar a Série C. Manda... Eu não tenho um montão de gente para fazer isso, gente. Você não tem um departamento. Porque ficar sentado e analisar vídeo, Léo, não dá, gente. Infelizmente, todo mundo. Oh, eu estive no Porto, a última vez que eu estive lá no Porto, conversando com o pessoal lá, eu fui ver o departamento deles lá, o Scout. departamento de scout. E tanto da base como do profissional. Estava conversando com o falecido Gomes até, que era um dos chefes, e eu vi uma coisa linda. Vi uma coisa linda. O Porto tinha um foco num jogador, não vou citar o nome aqui. O que aconteceu? Eu perguntei ao Fernando, mas e agora? O que se faz? Aí, aqui tem duas coisas. Vai ser destacado, olha só, um elemento, ex-jogador que trabalha com a gente aqui, vai observar esse menino uma semana lá nas condições de trabalho dele. E o jogador que foi, Léo, é o jogador da posição. Não é que ele vai contratar um zagueiro central e mandou um goleiro. Não. Quem foi lá foi um zagueiro central que jogou no clube. Show! Que sabe o que é o clube e sabe o que é a posição. Então, quando ele vem, ele já vem com o relatório pronto. Fica lá uma semana. Ele observa o dia a dia, ele observa como é o comportamento dele fora do campo, ele observa ele como trabalha a semana inteira, como se comporta nos treinos, como se comporta no jogo. Isso é o trabalho. Aí por isso que eles compram barato e vendem caro. E nós compramos caro e vendemos barato. É verdade. Que falta de planejamento. Você foi no ponto. É isso que está acontecendo. Juari, para encerrar, porque já estendemos aqui a sua entrevista, eu sei que você tem as coisas para fazer por aí. Qual conselho você daria para os jovens atacantes que sonham trilhar o mesmo caminho que você? Olha, isso eu falo muito para os meus aqui, os meus meninos que eu estava trabalhando. Não tenham pressa em ir embora. Por que não tenham pressa em ir embora? Depois do treino, se você tem uma deficiência, chuta mal com o pé esquerdo, vai trabalhar o pé esquerdo. Domina mal, vai dominar. Finaliza mal, vai finalizar. Então, aqueles 15 minutos por dia, ou 20 minutos por dia a mais, não está te prejudicando. Está só te aprimorando. Mesmo sabendo que hoje você tem um problema muito sério. Os fisiologistas não deixam. Eles não deixam tu fazer um comprimento nos treinos. Nós não tínhamos esse problema. Então, era por isso que o falecido Coutinho me pegava depois do treino e eu fazia meia hora de finalização com ele. Ele me orientando, me mostrando como bater na bola, mostrando como levantar a cabeça. E uma coisa que ele me ensinou, Léo, eu guardo isso até hoje, eu falo para os meus meninos. Dentro da área, você é absoluto. Não tenha pressa em definir a jogada. Porque se tocar em você é pênalti. Hoje eles definem de qualquer jeito. Aí tu não olha nem o goleiro saindo, já deu um balão, baita do cacete na bola em cima do goleiro.
E às vezes não precisa nem bater forte, vai só dar um tapinha, que ele já está no contrapé, é só levantar a cabeça, não precisa olhar para a bola. Ele me ensinou muito isso. Já domina, direcionada para o pé que tu vai bater. Então olha mais para a bola, porque não precisa olhar para ela, ela está ali no teu pé. Olha para o goleiro, como ele está vindo, se ele está vindo em pé, se ele está vindo caído, se ele está saindo abafando. Isso hoje não se trabalha mais. Então aí vem aquela coisa que eu te digo, que dissemos lá no início. Por isso que o Pelé faria mais de 1000 gols jogando hoje. A frieza, né? Aquela coisa de parar, pensar, falar, opa, tá vindo assim, vou cortar e olhar, pronto. levantar a cabeça, olhar. Então, esses hoje são os defeitos que tem na base, muitos jogadores que vêm na base. A pressa em se desfazer da bola. Uma coisa que eu faria se eu fosse um técnico de base hoje, eu falaria pro garoto, entrou, deixa o celular aqui comigo, na volta vocês pegam, porque, cara, eu fui ver esse negócio e o pessoal fica... Ninguém conversa, eles estão pouco se lixando, um desespero para acabar o treino, para pegar o celular de novo. Eu nunca vi um negócio desse. Então, as escolinhas, principalmente, eu tenho visto, os moleques lá, tudo... Gente, tem vida após o celular. Esquece o celular durante os treinos, a escolinha, pega, se dedica, que vai dar certo. Ô, Juari, eu só tenho que agradecer aí pela participação. Enobreceu demais. Você está estreando esse quadro com a gente. Eu escolhi, eu falei, vou escolher o Juari, que ele sempre deu uma moral para nós. Vou escolher o Juari para fazer essa estreia. Léo. Obrigado, e te agradeço. Vai ao ar amanhã, domingo à noite, eu vou colocar o ar, porque não vai ter rodada do Brasileirão, data FIFA, aquela coisa toda. Eu vou colocar no YouTube, no Instagram. E aí nós vamos ver aí a galera falando bastante desse vídeo. Juari. Manda para mim, né? Que eu faço questão de ver. Beleza, eu vou fazer as edições direitinho e vou mandar para você. Pode deixar. Tá bom. Obrigado, Léo. Foi um prazer, cara. Foi um prazer mesmo. Foi um prazer porque a gente conversou daquilo que eu mais gosto, né? Base e futebol. Então, futebol e base. Para mim, o futebol, para mim, ele começa lá na base. Lá é onde se inicia tudo. Não é muita gente acha, não tem que investir na base, não. É onde você tem que mais investir, é na base. Porque tu investindo na base, no jogador da base, ele vai te dar lucro lá na frente. Você investe no profissional e deixa a base de qualquer jeito, você não tem como fazer um planejamento para o futuro. Então, pensem, isso até os pequenos clubes, alguns clubes, não quero imitar os grandes, mas se tu puder investir, invista na base. Perfeito, concordo plenamente. Juari, uma ótima noite a todos que assistirem o vídeo e logo mais teremos mais entrevista. Até mais. Um abraço, Léo, fica com Deus. Igualmente. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Espero que tenham gostado. Ao assistirem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Ajude o Onda Alvinegra comentando, dando hype e tornando-se membro do canal. Planos a partir de R$ 1,99 por mês. Até a próxima entrevista.